Bom, vamos lá. Esse é um indicador de variação percentual, certo? Você tem um indicador aqui que plota níveis percentuais a partir de um preço determinado que você configurar. Por exemplo, esse indicador ele vai pegar o preço de fechamento do dia anterior ou o preço de abertura do dia atual. E daí ele vai plotar níveis percentuais que você digitar lá, né, na caixa de seleção, né, de valores, você pode digitar o valor que você quiser de percentual. 0,5%, 80%, 1, 2, 3%, entendeu? Então, ele é para quem gosta de acompanhar a variação percentual dos ativos. Como assim? Existe uma ferramenta na Nelogica que chama análise de variação percentual. Essa ferramenta ela, ela traz alguns níveis, né, percentuais, algumas informações percentuais, levando em consideração o preço de fechamento do dia anterior, certo? Ou seja, ela traz variações positivas, né, mais 2,5, mais 3, mais 2, mais 1,5, né, partindo do 0,5% até 3%, sempre levando em consideração o fechamento anterior, certo? Esse indicador ele faz a mesma coisa, plota os níveis, só que ao invés de te mostrar apenas valores, né, como mostra essa ferramenta da Nelogica, ele plota no gráfico, só que ele não plota mais que três níveis, né? Ou seja, ele plota três níveis para cima e aí você pode escolher os valores. Eu, por exemplo, configuro com meio, né, 0,6 e 1%, certo? Então eu boto os três valores para baixo e os três valores para cima, certo? Ele vai, por padrão, ele foi programado, configurado dessa forma. Esse indicador, ele já está atualizado, né? A gente tinha uma outra versão anterior que, por uma limitação da Nelogica, nós não conseguimos plotar mais que quatro linhas em cada indicador. Porém, houve uma atualização e aí esse indicador, por exemplo, ele está com uma, duas, certo? Oito linhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então, tá ótimo para nós vermos níveis percentuais mais que 3 níveis. O indicador ficaria um pouco mais pesado, né? A gente sabe que a plataforma da Nelogica é pesada e teríamos problema com processamento. Mas você tem os três níveis, certo? E você pode escolher nesse indicador aqui se você quer calcular a variação a partir da abertura, como está aqui, né? O mercado abriu, então ele plotou percentual para cima e um outro percentual para baixo que eu escolhi, certo? E eu posso também escolher, né? Daqui a pouco eu vou entrar na parte de configuração, eu posso escolher o fechamento e aí ele pega, né, ele pegaria o fechamento do dia anterior e faria os cálculos, né? Aqui no dia 18 de março, por exemplo, dá para perceber mais claramente que ele está pegando, né, o preço de abertura e calculando os percentuais, certo? Eu gosto de olhar esse indicador com o gráfico de 11R. Pronto. Por quê? Porque o gráfico de Renko ele é um gráfico um pouco mais limpo, né? Ele é muito interessante de você fazer análise e você poder enxergar melhor, né, esse indicador, por exemplo. Se você notar, por exemplo, hoje é dia 30 de março, você vai ver, por exemplo, que a gente consegue ver bem claramente as, as vezes em que os preços vieram, né, nas nossas linhas de percentuais, que eu, por acaso, né, como eu já disse, uso
0,5% e 0,6%, fazendo ali uma alusão aos pontos de Fibonacci, né? Projetando, né, como base esse preço de abertura e projetando 100% aqui, que é 1% no caso, significa, aí aqui ele acaba virando, né, o 0,50% e 0,60% de Fibonacci. Eu deixo programado dessa forma, mas vocês podem mudar, podem utilizar os percentuais que vocês fazem os estudos aí. Como observação, eu posso dizer que no índice ele tende a respeitar muito o percentual de 1%, né? Nos backtests tiveram bons resultados a partir da abertura, né? E fazendo as entradas em 1%. 0,5% também, porém, pegando menos pontos, né? E no dólar tiveram bons resultados pegando no 0,5%, né? No meio dessas duas linhas aqui, fazendo as vendas, né? E as compras embaixo no menos 0,5%, certo? Tá. E uma observação muito válida é que, e até uma recomendação, né? Porque você não pode pegar esse indicador e tomar ele como única e qualquer ferramenta para você tomar a sua decisão de iniciar, né, o seu trade, né, de abrir aí a sua ordem, porque é interessante que você observe, né, apesar de a gente estar analisando aqui, por exemplo, dia 29 de março de 2022, né, apesar da gente estar analisando aqui e ter muitas coincidências, né, muitos pontos que ele respeitou, você não deve tomar esse indicador como único no processo decisório de você realizar uma entrada. É interessante que você tenha outros filtros para que você entre com mais segurança, né? Apesar de ser um indicador muito bom e de ser um tipo de análise que normalmente você está bem posicionado, porque se nós levarmos para o conceito de mercado, né, de compra e venda, você logicamente que você quer comprar mais barato no dia e você quer vender mais caro no dia. Então, de certa forma, ele te induz a esperar o índice um pouco mais caro, né? O índice, ó, e esperar o índice um pouco mais barato, certo? Você não fica fazendo compra nesse meio termo aqui e nem também venda num ponto tão arriscado, né? E evita que você tome stop, né? Stop loss logo no início do dia. De repente você espera um ponto. Aqui, por exemplo, talvez você teria tomado um stop e já aqui não, você teria pego e se você soubesse segurar, você teria pego aqui cerca de 1.000 pontos, né? Partindo agora para a parte de configuração, vou abrir a configuração e passar pelos pontos, né, pelos parâmetros que temos aqui, e aí a gente vai para finalizar esse tutorial. Nós temos quatro parâmetros aqui, né, três níveis de preço que você pode escolher. Vou começar por eles aqui. É simplesmente isso, você escolhe o nível que você quer, né, e aí você escolhe o percentual que você queira, e aí você vai e plota no gráfico. O interessante é que você pode usar esse indicador tanto para dólar quanto para ações e índice, né? Qualquer ativo que você queira usar, você consegue. Um conselho é só mudar o percentual. Por exemplo, ações, a gente sabe que elas variam bem além de 1%, né? Variação de 0,5% e 1% no mercado, né, de ações é uma variação pequena, relativamente pequena. Ações variam ali, algumas ações variam 10%, 8%, né? Elas costumam variar um pouco mais, né? Não são todas, mas elas variam. A Vale, por exemplo, varia ali 2% e raramente fica no 0,5%.
No dólar também funciona, só que o dólar também, assim como o índice, ele varia um pouco menos. O índice tem uma volatilidade alta, mas a variação dele fica normalmente ali entre 1% e 1,5%, né? Algumas vezes ele vai ali variar 2%, mas é um pouco mais raro. O dólar da mesma forma, né? A gente tem o dólar quando está em 1% mais caro ou 1% mais barato a partir da abertura do dia, ele já está bem num ponto de inflexão, ele já não tem tanto, né, fôlego para andar e varia ali entre 100 pontos, né, 80 a 100 pontos no dia. Dito isso, são os 3 níveis que você precisa plotar, escolher os seus níveis, e aqui é o parâmetro que vai definir, né, se você quer plotar o fechamento, o preço a partir do fechamento anterior, né, ou não. Se você marca não, acontece o que está acontecendo aqui. O indicador entendeu que você não quer que ele plote a partir do fechamento do dia anterior, então ele vai plotar a partir da abertura. Se você disser não para essa opção aqui, ele vai plotar na abertura, certo? Aqui, por exemplo, né, na hora que você plotar, você disser sim para esse indicador aqui, né, e você plotar e aplicar, ele vai pegar essa linha azul, que ela é sempre o preço base que você escolheu como cálculo, como base de cálculo. O indicador vai pegar essa linha azul, jogar para o fechamento, certo? Para te sinalizar para você, olha, eu estou calculando a partir do fechamento. E aí ele vai pegar essa linha amarela, vai jogar para a abertura como um segundo preço para te mostrar o gap, né? Para te mostrar onde que está o gap. E aí, a partir disso, ele vai plotar esse meio por cento que está aqui em cima, ele vai plotar provavelmente por aqui assim, né? O meio por cento e o 0,60%, certo? E para baixo os outros níveis, né? Os níveis negativos. E aí fica a sua escolha, certo? Vou plotar aqui para gente ver, né? Que no dia 29 ele vai fazer essa mudança, jogar essa linha para baixo, essa outra para cima e plotar os níveis. Pronto. Olha só, o que que o indicador fez, né? Ele pegou o preço de fechamento, certo? Como eu disse, jogou a linha azul para o preço de fechamento. E como eu tinha dito, realmente o meio por cento, né? Ficou mais ou menos aqui, onde ele já abriu e marcou aqui a linha, né, de abertura, certo? Uma coisa interessante é que quando você plota o indicador a partir, né, do preço de fechamento do dia anterior, acontece muitas vezes do gap ser muito grande. E aí, como você está dizendo para o indicador, olha, calcula para mim 0,5% a partir desse preço de fechamento aqui, ó, e 1% a partir desse preço de fechamento. O que que acontece? Algumas vezes o gap vai ser muito grande e o preço vai nascer fora, por exemplo, desses primeiros dois níveis ou fora até desse nível aqui. E aí você vai ficar um pouco sem parâmetro. O que você pode fazer é alterar, né, o percentual, mas nesse caso eu nem consigo recomendar, né, alguma coisa. Deixa eu procurar aqui algum dia, né, teve recentemente um dia que o gap foi gigantesco, de mais ou menos 1000 pontos. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, por exemplo, no dia 16 de março de 2022, nós tivemos o preço de fechamento aqui, né, no 109.800 e no dia, né, aliás, no dia 15 ele fechou nesse preço e a abertura, né, do dia 16 de março foi lá no 111.250, certo? Ou seja,
Daqui para cá tem mais de 1000 pontos, né? E aí ele nasceu fora, né, dos parâmetros. Ele saiu fora, por exemplo, desse 0,5%, 0,60%, fora do 1%. E aí você fica um pouco sem parâmetro, né? Porque ele já foi fora dos seus percentuais, né? E aí, por isso, eu acho o preço de abertura, eu tenho visto e nos backtests foram melhores o preço, considerando o preço de abertura do dia e olhando para os percentuais, né? Como curiosidade, eu vou mudar o parâmetro desse indicador aqui para abertura e olhar, por exemplo, o dia 16, certo? Vou vir aqui, parâmetros, fechamento anterior. Não, não quero fechamento anterior, quero abertura. Então, vou aplicar, dar um OK. Pronto. Veja só, como eu havia dito, né, nós estávamos pegando esse valor aqui, né, do fechamento do dia 15 para calcular os percentuais. Eu disse para o indicador para pegar o valor de abertura, né, do dia 16 e calcular os percentuais. Rapidamente você já vai poder notar que quando ele fez a variação, né, para menos 0,5% e menos 0,60%, o preço veio nessa variação aqui mais ou menos, retornou na abertura, foi na variação de mais ou menos, né, de mais 0,5% e de mais 0,60%, e o preço durante o dia continuou fazendo, é, andando, né, nos percentuais. Inclusive ele veio no menos 1%, certo? Preço de abertura, né, 0,5% e 1%. Então, e aí por acaso nesse dia ele veio fechar o gap, né? Se a gente olhar aqui para trás, nós vamos ver que ele nasceu, o preço abriu, né, muito longe do preço de fechamento do dia anterior, mas foi fazendo as variações, foi variando até chegar e fechar o gap e depois explodir para cima novamente. Então, escolha, fica a sua escolha, fica à vontade, encaixa no seu operacional, mas essas informações aqui, eu espero que elas não influenciem tanto, né, no seu mindset, nos seus pensamentos dos trades do dia a dia, até porque muita gente usa o preço de fechamento do dia anterior para calcular, e eu vejo muitos indicadores nativos do próprio Profit aqui que usam sempre o fechamento do dia anterior. Por acaso, nos backtests, e aí foi um pensamento meu, e eu acho que muita gente pensa assim, eu tenho visto algumas pessoas que querem ver, né, os preços calculados a partir da abertura do dia, e aí você pode encaixar esse indicador aqui dentro do seu operacional.